E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Se abordasses agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrasse criaturas queridas em dificuldade, o que farias? Aqui, talvez surpreendesses um coração paterno em frustração. Mais além, abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inovidáveis à sombra transitória a que se empenharam com os próprios erros. Reconhecê-los-ias por doentes reclamando proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te fizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a que ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem, com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Emmanuel. Bom, mais uma vez, é sempre alegria, né? Essa oportunidade de fazer esse estudo, esse trabalho, esse projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel. E na semana de hoje, a gente vai usar um outro projeto do CEPAC, o projeto Sementes de Luz. Nessa semana, a direção do projeto e do CEPAC me pediu para fazer um comentário sobre o capítulo 10 do livro Ceifa de Luz, Doentes em Casa, para esse projeto Sementes de Luz. Nós fizemos, já foi publicado, mas eu achei esse texto tão importante, tão interessante, tão esclarecedor e pode ser tão útil para tanta gente, que como a estrutura do projeto Sementes de Luz é uma estrutura menor de tempo, varia em torno de 12 a 14 minutos, e o projeto nosso, Evangelho por Emmanuel, é um projeto que tem um tempo um pouco maior, 30, 40, 50 minutos, nós resolvemos conversar sobre esse texto aqui também, dada a importância do texto, a utilidade do texto. Lendo o texto, estudando o texto, preparando o texto para fazer o trabalho do projeto Sementes de Luz, o texto foi crescendo em importância, crescendo em utilidade. E é bem na linha da doutrina espírita, porque não é um texto que fala de doentes em casa, mas não é um texto de autoajuda que você lê o texto e está resolvido o problema da doença em casa. Não tira de cada um a responsabilidade. O bom desse texto é que é um texto educativo, é um texto que liberta.
né? E essa é a intenção da gente trazer ele de volta para aqui hoje. Esse texto foi escrito a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sedes agradecidos. A gente vai comentar esse versículo daqui a pouco, mas antes vamos ver a figura que Emmanuel trouxe para esse texto. Ele pediu para a gente imaginar nós no plano espiritual, após a morte, e ali a gente ia encontrar pessoas queridas em dificuldades, né? Ele diz, aqui a gente podia surpreender um coração paterno em frustração. Frustração por quê? Porque não conseguiu cumprir o seu dever na encarnação passada. A gente pode encontrar um pai frustrado porque não cumpriu o seu dever, não viveu a sua consciência durante a encarnação, e ele pode estar de volta ao mundo espiritual frustrado. A gente pode encontrar também companheiro, filho, irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na Terra. A gente pode encontrar também no mundo espiritual filhos, amigos, irmãos, companheiros, carregando o resultado. Carregar o resultado é o quê? É carregar a culpa, é carregar a condenação, é carregar a pena, é carregar o castigo divino. Não necessariamente. Carregar o resultado é carregar a consequência, né? A culpa não é recomendável, a culpa afunda, né? E não tem justiça divina da pena intencional, da vontade de castigar, da vontade de punir. A lei divina é pura misericórdia. E o que esse texto faz é chamar a nossa compreensão para a misericórdia em todas as situações da vida, inclusive nas situações de doentes em casa. E para chamar essa atenção nossa para essa realidade espiritual, né, é que ele faz esse texto. E ele pede para a gente pensar. Imagina se a gente fizesse tudo isso, né, e encontrasse no mundo espiritual um pai frustrado, filhos, irmãos, queridos, amigos, não sei o quê, carregando o resultado, né, carregando o cumprimento da lei, colhendo aquilo que semearam. Né? A gente não esquece que o Evangelho fala, né, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então a colheita não é castigo. A colheita não é castigo, a colheita é consequência daquilo que foi plantado. E muitas vezes, quando a gente está na colheita, a gente acha que a colheita é castigo. Imaginar a colheita como castigo é não compreender a lógica da lei divina, que é uma lógica de misericórdia. Porque se fosse castigo, seria desejo punitivo, né? E não é questão de educação, é misericórdia. Por que é misericórdia? Porque é uma nova oportunidade. A colheita é uma nova oportunidade para acordar. Porque quando eu começo a colher os frutos impróprios da plantação imprópria que eu fiz, esses frutos me trazem algum sofrimento. Não tem intenção da lei divina de causar sofrimento, mas os frutos impróprios me causam sofrimento. E esse sofrimento que esses frutos impróprios me causam, me acordam, me despertam. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, né? Porque eles me despertam, e quando eu me desperto, eu começo a vivenciar aquelas coisas mais apropriadas à evolução do espírito. Né? Porque a grande intenção, a grande lógica desse universo todo é essa grande caminhada para a evolução. E enquanto eu estiver plantando imperfeições, eu vou estar colhendo frutos imperfeitos. Quanto melhor eu semear, melhor eu vou colher. Né? Então a gente faz referência até a parábola do semeador que saiu a semear. O que o semeador, o que Jesus, por exemplo, saiu a semear, foi um amor. E nós semeamos o quê? Vamos colher aquilo que semearmos. E compreender o sofrimento não como castigo. Isso é fundamental. Não tem castigo divino. Não tem punição divina. Existe uma grande lei de justiça e misericórdia. Porque ela é justa. Porque ela não privilegia.
vai nascer exatamente o que foi plantado. E no mundo espiritual, quando encontra o pai frustrado, quando encontra filho, irmão, amigos, colhendo o resultado, são pessoas que estão no mundo espiritual colhendo frutos da sua imperfeição para que sejam educados, para que aí eles despertem. E é exatamente o que ela fala, o que o Emmanuel fala no texto. O que a gente faria se a gente encontrasse no mundo espiritual essa situação? Pessoas queridas do coração em momentos difíceis. Aí ele continua. Que comportamento você adotaria? O que você faria se a lei divina te permitisse um passaporte para esferas superiores? Ou então te outorgasse ou que te permitisse escolher permanecer mais um pouco para você conviver com essas pessoas e tentar fazer alguma coisa também por elas. Olha que questão que é colocada. Essas pessoas vão voltar. Essas pessoas que foram encontradas no mundo espiritual, só que a gente não pode cometer a ingenuidade de achar que nós somos os perfeitos e essas pessoas são as imperfeitas que a gente veio aqui para ajudar essas pessoas. Não. Nesse mundo de imperfeições, todos cometemos imperfeições, todos estamos no mundo espiritual colhendo, carregando o resultado das nossas imperfeições. Só que são imperfeições diferentes, por causa do livre-arbítrio. Cada um comete um tipo de imperfeição diferente. E a gente combina, né? Quem tem menos imperfeição poderia caminhar um pouco, mas não consegue, porque não vai, né? Ele até pergunta, como é que alguém vai ser feliz em outros mundos, se fosse facultado isso, né? Como é que alguém vai ser feliz deixando na retaguarda do sofrimento um monte de pessoas queridas do coração? É a pergunta que ele faz. O que você faria se a lei divina te permitisse seguir para esferas superiores, ou então que te permitisse também permanecer com esses inesquecíveis em tarefa de amor? Eu sublinhei essa em tarefa de amor. Porque se esses seres inesquecíveis que estão no mundo espiritual carregando o resultado do seu plantio, quando eles voltarem, eles vão voltar em situações difíceis. Muitos deles são esses doentes em casa. Então esses doentes em casa, foi facultado a gente a voltar com esses doentes em casa para auxiliar a nossa vida e auxiliar a vida deles, para que a gente possa seguir, que eles e que todos possam seguir, né? Então essa tarefa de amor não é uma tarefa de punição, não é uma tarefa de castigo. Ai, como eu sou revoltado, como eu sou indignado, é injusto isso, eu sou tão não sei o quê, e tenho não sei o que doente em casa, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão, seja não sei o que, essa doença que persegue a minha família, que persegue não sei o que. Isso não é castigo, isso é misericórdia. Foi essa oportunidade que cada um teve de acolher essas pessoas que estão carregando o resultado da plantação infeliz e que a gente tem a oportunidade de ajudar essas pessoas no novo plantio, num plantio mais apropriado, num plantio mais compatível com a consciência, né? E aí, para a gente, num próximo parágrafo, o Emmanuel fala, certamente você ia tomar a opção mais lógica, né? Qual? Você não desejaria compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações à sombra transitória que se empenharam pelos próprios erros. Mesmo sabendo que o sofrimento deles foi causado por eles mesmos, ninguém queria seguir esse rumo dessa perfeição, dessas esferas superiores, abandonando pessoas queridas que estão ainda colhendo os frutos dessa imperfeição, apesar da justiça, apesar que sejam colheitas dos próprios erros. E tem vários exemplos disso. No livro Nosso Lar, do André Luiz, Chico André Luiz, a mãe do André Luiz já estava em mundos superiores, mas não estava vivendo completamente lá, porque vivia sempre em contato com André Luiz, com o pai dele, que ainda estava em situação pior do que André Luiz. Por quê? Porque são afetos do coração.
que a pessoa não vai ser feliz completamente abandonando essas pessoas. E muitas vezes elas reencarnam, admitindo num grupo familiar essas pessoas com a intenção de socorrer, com a intenção de ajudar. Muitas vezes são esses doentes em casa que nós deveríamos agradecer a oportunidade, porque foi uma opção nossa de não seguir, né, e optar por conviver com essas pessoas dentro da possibilidade de auxiliar, né? Nesse caso, isso aí é uma hipótese, é uma comparação. Emmanuel está dizendo alguma coisa para fazer a gente pensar, para fazer a gente refletir, né? Se fosse um caso desse, né, a gente não conseguiria ser feliz abandonando esses corações. Olha o livro Renúncia, o espírito Alcione. Alcione já era um espírito muito mais avançado. E ela reencarnou para ajudar um ex-amor antigo da vida dela, que eram espíritos que se diferenciaram, porque um seguiu um caminho, o outro seguiu um caminho, e um evoluiu e o outro não evoluiu, mas ela não conseguiu ir mais adiante, deixando para trás essa alma querida, né? A história do livro Renúncia, o título é exatamente isso. Ela renunciou a esferas superiores para reencarnar, para ajudar essa pessoa. Contam histórias aí do Bezerra de Menezes, que também renunciou possibilidades de mundos mais avançados para continuar aqui nesse trabalho de auxílio a pessoas. Então não precisa ser um missionário. Basta a pessoa não conseguir, porque não consegue. Ninguém consegue ser feliz abandonando essas pessoas. Imagina, que felicidade teria alguém deixando pais, mães, irmãos, queridos, pessoas inclusive que você deve ter participado dos erros deles. E muitas vezes exatamente também, não só por misericórdia, não só por bondade sua, mas também por compromissos que você também deu causa, eles também chegam nesse mesmo grupo. Então são várias situações. Uma das questões da doutrina espírita é não simplificar, não botar uma coisa assim, isso é aquilo. Tudo tem uma série de possibilidades. E os espíritos sempre falam dessas possibilidades. Não dá para a gente olhar para uma pessoa que está numa situação difícil e falar isso é isso. Uma pessoa que ficou cega por isso. Pessoa que está numa cadeira de roda por isso. A gente imagina possibilidades, né, que são situações que têm uma lógica, e o que a doutrina espírita traz, que esses espíritos superiores trazem, são essa lógica. O que Emmanuel está trazendo nesse texto é essa lógica da possibilidade para a gente, para cada um, e essa lógica da misericórdia divina, para a gente tirar de vez a questão da pena, a questão do castigo, a questão da punição. Dito isso, a gente pode até voltar para o versículo. Olha o que foi o versículo da carta de Paulo. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Depois dessa historinha do Emmanuel aqui, a gente começa a refletir melhor sobre esse versículo. E a paz de Deus, como eu vou ter a paz de Deus no meu coração, se eu estiver seguindo e abandonando pessoas queridas? Eu não vou ter essa paz. Eu não vou conseguir essa paz, né? Mas que a paz de Deus domine em vossos corações. Olha essa palavra, domine em vossos corações. Por que domine? Porque não é gratuita, é luta. Não dá para ter essa paz gratuitamente. É resultado de luta. São as nossas vitórias sobre nós mesmos. Esse combate interior que cada um trava é que vai trazendo essa paz, né? E aí a gente decide voltar, nesse caso que a gente está falando, a gente decide reencarnar num grupo familiar que comporta essas situações de dificuldade. Porque aí a gente vai ter paz no coração.
porque não vai ficar em paz alguém que abandonou alguém na retaguarda. Seja sem julgar, você não vai ficar julgando se ele estava certo ou se está errado, porque a lei é justa, ele vai colher o que plantou. Mas qualquer um que tem esse afeto vai querer voltar para ajudar na plantação. Então quando a gente volta, não é para ajudar na rebeldia, não é para ajudar na raiva, não é para ajudar no castigo, é para ajudar numa nova plantação. E ninguém faz uma nova plantação raivosa. A nova plantação é de amor, é de misericórdia, é de compreensão. Aí a gente lembra sempre do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de obediência e de resignação. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Olha como são consentimentos. Por que são consentimentos? Porque não é imposição, tem que ter compreensão. Se não tiver compreensão, não avança, né? Aí quando a minha razão entende, né, eu tenho o consentimento da razão, aí eu obedeço, né? Eu entendo. Mas no começo eu não aceitava determinado. Não está doente não, isso aí não vai ser nada não, isso aí não sei o quê. Mas aí quando vem o exame, quando vem a comprovação da doença, minha razão compreende a doença. De fato está doente. Porque eu vi um exame, eu vi o resultado, eu vi os sintomas, a ciência já provou isso, então eu não vou mais discutir e falar que ele não está doente. Tem alguns que ainda discutem aí que vírus não existe, mas a gente nem vai entrar nisso aqui agora. A minha razão compreende de fato que essa doença está instalada. Então tem o consentimento da razão, eu obedeço. Aí eu obedeço por quê? Eu vou tomar o remédio que é necessário, vou fazer aquilo que é preciso, a recomendação médica, etc, etc. Esse é o lado da obediência. Mas eu posso fazer tudo isso revoltado, porque eu não tenho ainda o consentimento do coração, porque o meu coração não aceita. Eu não aceito, não podia ser comigo, não podia ser assim, logo com a minha mãe, logo com o meu filho, logo com o meu irmão. Então, o consentimento do coração é muito mais difícil. Por isso é que a gente fica revoltado. E para a gente, às vezes, tirar essa rebeldia, a gente passa para Deus. Não, isso é castigo de Deus. Não tem castigo de Deus, não tem uma lei de infinita bondade que castiga porque quer ver o castigo, porque quer ver o sofrimento alheio. Não. Tem uma lei de infinita bondade que quando você faz determinada coisa, você assume a consequência daquela coisa. E quando você assume a consequência daquela coisa, você aprende a fazer melhor. Toda vez que você faz errado, a consequência é errada. E como a consequência é errada e a consequência errada dói, a gente para de fazer a consequência errada porque a gente começa a adquirir a obediência, que é o consentimento da razão, e a resignação, que é o consentimento do coração. Por isso a gente aprende, dizem, né? O espírita não gosta de sofrer. O espírita aprende a tirar algum gosto do sofrimento. É diferente. Qual o gosto? A paz do coração. Porque você compreende o sofrimento não como castigo. Bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados os aflitos? Porque esses aflitos, em vez de ficarem rebeldes, eles serão bem-aventurados se eles compreenderem que a aflição é a colheita de uma causa que eles deram. A aflição não tem a causa em Deus, na lei divina. Não tem lei divina que tem como causa a aflição. Na lei divina, a aflição é consequência. É consequência da causa que é feita que é dada pelo livre-arbítrio. Então não dá para culpar a lei divina, não dá para jogar a culpa na divindade por alguma coisa de mal, ou de doença, ou de sofrimento que está acontecendo com alguém. A causa não vem de quem é perfeito. A causa vem do imperfeito. Porque se tem causa e consequência, né, a consequência imperfeita vem de onde? De uma causa imperfeita. Se a lei divina é perfeita, essa lei divina perfeita não daria uma consequência imperfeita. Porque a causa perfeita daria uma consequência perfeita. É a questão do plantio. A execução dessa lei, porque nós, pelo livre-arbítrio, interpretamos essa lei, e nós interpretamos com o nosso egoísmo,
com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Aí nós tiramos a beleza, a bondade, a justiça da lei e interpretamos com as nossas imperfeições. Aí essa lei interpretada com as nossas imperfeições vai trazer o fruto das nossas imperfeições. E muitas vezes o fruto dessas nossas imperfeições são as aflições. Seja para cada um, para a gente, para cada um de nós, ou seja para esses irmãos, parentes, pais e não sei o quê, que é o exemplo que o Emmanuel deu, que a gente encontra com eles no mundo espiritual, e mesmo se você tiver a possibilidade de avançar, você não vai querer avançar e abandonar esses queridos, essas almas queridas, sem poder auxiliar. E aí tem essa grande programação reencarnatória, onde pessoas convivem na mesma casa nessas situações. E aí cabe o consentimento da razão e o consentimento do coração. Porque aí a gente compreende essas situações. Por isso que eu falei no início que não é uma mera leitura de autoajuda. É uma leitura de compreensão. Porque aí a gente vai ver essas situações, quem viver essa situação em casa, vai ver essa situação com outro olhar. Realmente é um irmão, é um companheiro que está vivendo essa situação e é melhor a gente compreender, tirar as lições dessa situação. Né? No Livro dos Espíritos tem a pergunta, Deus não teria um jeito menos dolorido de ensinar para a gente? Acho que, se não me engano, é 730, uma coisa assim. Eu não sou de gravar número não, mas é porque eu estava mexendo nessa questão ontem. Se não me engano, é 730. Não teria um jeito mais fácil da gente aprender sem ser pela dor? E a resposta dos espíritos: tem! E é empregada todo dia. Só que a gente não ouve. As circunstâncias, né? Uma doença dessa em casa é uma dessas circunstâncias. Né? As pessoas que a gente convive, lugar, pessoas, circunstâncias, tudo isso são situações onde as oportunidades aparecem no dia a dia. E a gente queima essas oportunidades, e aí a gente continua dando causas imperfeitas, e as imperfeições começam a nos atingir, e a gente precisa compreender para superar. Aí é o processo educativo da dor. E a dor não é um castigo, é um processo educativo. Aí o Emmanuel volta para o texto. Referimos-nos à imagem, quer dizer, ele contou essa história dessa possibilidade, se você estivesse no mundo superior, pudesse seguir mais adiante, você deixaria entes queridos sofrendo ou reencarnaria com eles. Então ele se referiu a essa história para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas as quais, antes do berço, em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Ele está querendo dizer que nós temos compromissos com essas pessoas, que nós fizemos compromissos com essas pessoas. Né? Nós colocando a gente numa situação melhor e as pessoas numa situação difícil, não. Pessoas têm compromissos com pessoas. Pessoas imperfeitas fazem compromissos com pessoas imperfeitas. E faz parte do processo de aperfeiçoamento dessas pessoas conviver de maneira mais apropriada com outras pessoas, com deficiências diferentes. Né? Aí o Emmanuel diz que nascem no grupo familiar realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Então essas pessoas, quando chegam no seu grupo familiar, elas chegam convidadas por você mesmo. No mundo espiritual, quando tem essa situação, um espírito mais aperfeiçoado, mais evoluído, ele não consegue continuar a caminhada deixando na retaguarda pessoas, almas queridas, mas infelizes pelos seus próprios erros. Aí eles combinam de reencarnarem juntos para poder um ajudar o outro. E Emmanuel diz: existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Então existem casos que não dá nem para combinar para voltar, porque não é nem permitido, porque a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Então tem gente que não pode reencarnar agora, mesmo que
né? Pode ter caso de um espírito mais avançado que teria oportunidade de seguir mais ainda, viu sua alma querida em sofrimento, né? E nem teve a oportunidade de reencarnar com ela no grupo familiar. Então, quando tem um doente no grupo familiar, já é uma oportunidade, porque você teve a oportunidade. Porque se ela tivesse um pouquinho pior, ela ia ter que ser segregada no hospital. Ela ia ter que ficar em tratamento por mais tempo, não poderia nem cumprir essa reencarnação. Então, existem casos para os quais a segregação hospitalar, demorada e distante, porque esse demorada para o mundo espiritual seria o quê? Séculos? Milênio? Olha que oportunidade que é essa pessoa estar do lado, né? E distante, não está no mesmo plano. Distante é sem contato, né? É difícil isso, né? Então tem pessoas, tem almas que se distanciam de maneira muito demorada. Elas convivem numa determinada época, criam esses laços, e uma vai para um lado, outra vai para outro, e a distância começa a ficar muito grande. E aí nem dá para combinar uma reencarnação dessa, porque a distância está muito grande, e uma delas tem que ser segregada, uma segregação hospitalar demorada. Ela tem que ser submetida a tratamento demorado, de energia, de fluido, de recuperação de perispírito, uma série de coisas que a doutrina fala, né? E distante, que não está na mesma frequência minha, né? Essa é uma medida que não se pode evitar. Então não está na minha competência combinar isso, não adianta, quando é esse caso. Mas, aí Emmanuel fala, mas, se tens contigo alguém que ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no lar, não te afaste desse alguém, né? Porque é a sua oportunidade. O que ele está dizendo é que em vez de revoltar, em vez de chatear, em vez de não aceitar, em vez de não compreender, enxergar nisso uma oportunidade, porque tem casos que nem essa oportunidade de reencarnar num quadro desse de doença familiar tem, porque isso ainda não é possível. E às vezes demoram-se anos, séculos, milênios para que isso possa acontecer. Tem história na obra de André Luiz de uma mãe, aquele Gregório, né, que estava líder de falanges, a distância ali já estava imensa. Né? E certamente determinados espíritos ficam, né, segregados mesmo, em tratamento até poderem reencarnar. E as pessoas que avançam mais têm que ter esse espírito da Alcione, espírito de renúncia. Isso é renunciar a si. Imagina, qual de nós, se tivesse a oportunidade de seguir, isso é do mundo espiritual, mas serve para o nosso dia a dia também. Quantas vezes a gente deixa de olhar para alguém porque a gente só pensa na gente? E essa renúncia é exatamente isso. É um espírito como um Alcione, que já estava vivendo em outras esferas, né? Pedir uma nova encarnação para se reencontrar com alguém numa situação muito diferente da dela, mas que era uma alma querida. E para poder ajudar. Imagina que reencarnação difícil que foi. E foi uma reencarnação muito difícil, né? E o Emmanuel aconselha: guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio. Guarda, cuida, dentro do seu ambiente familiar, qualquer espírito desse, tudo o que puder fazer, né? Esses parentes portadores dessas provações, porque são provas, ele vai ter que superar aquilo. Ele vai ter que fazer um novo plantio para colher coisas novas, porque aquilo é a colheita do que ele já semeou. Ajuda ele a fazer essa colheita amarga, porque à medida em que ele faz isso de maneira melhor, ao fazer a colheita amarga com mais dedicação, com o coração mais leve, com amor, com compreensão da razão e do sentimento, ele automaticamente está fazendo novos plantios.
Ele está preparando novas encarnações, né? Não abandone essas pessoas, a pretexto de que está cansado, a pretexto de que não é justo, que você tinha uma vida toda pela frente, que você tinha uma carreira, um trabalho, as férias, um descanso. A gente tem mil justificativas do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso interesse, do nosso orgulho, para negar um pouco de renúncia aos nossos interesses, mas como se, nesse exemplo que o Emmanuel deu, a gente reencarnou para isso. A combinação reencarnatória, a programação reencarnatória já foi com esse espírito de renúncia para auxiliar. E se chega aqui, eu continuo cuidando só de mim, né? Foi uma reencarnação, né, que não teve o fruto esperado. Então guarda na sua própria casa, cuide, apoia-os, qual se mostrem, como são, né? Com as suas necessidades e lutas que marcam sua existência, porque são justas, não são injustas. Não tem injustiça no mundo perfeito, não tem injustiça numa criação perfeita, né? Na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, todas as ovelhas da casa do Pai, né? Em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e supervisão dos mensageiros de Deus. Olha só, ninguém está sozinho. Ele está sob a sua responsabilidade, sob o seu cuidado. É um filho, é uma mãe, é um irmão, é alguém que está sob os seus cuidados, só sob a sua responsabilidade, mas ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Ninguém está só. Ninguém está só. Então isso aqui não é um texto de autoajuda. Não é um texto que vai, eu vou ler esse texto e não vou sentir mais dor, e não vou sentir mais dificuldade. Não. É um texto que faz a gente pensar. Doentes em casa. Coisa tão comum, né? E coisa tão difícil. Seja uma doença rápida, seja uma doença média, uma doença prolongada, seja uma doença no começo da vida, seja uma doença no final da vida. Qualquer um de nós que já enfrentou essas situações na família, sentiu essa dor. Sentiu primeiro a negação da razão, sem entender, sem aceitar, sem essa obediência, e sentiu também, por último, que é muito mais difícil, o consentimento do coração. Nós sabemos o que significa isso. Na maioria das vezes, com luta, com sacrifício, a gente consegue esse consentimento da razão. Mas o consentimento do coração é muito mais difícil. Esse consentimento do coração é um processo muito mais demorado, porque a gente aceita, porque a gente está ali no exame, está ali no diagnóstico, está ali nos sintomas, está ali em tudo, a gente não tem como negar aquilo, mas a gente fica remoendo aquilo, o coração ainda não aceita, né? Então não tem o consentimento do coração. E como é que a gente faz? Que seja feita a vossa vontade. E essa vossa vontade é essa vontade da grande lei, né? De plantar, de colher, essas opções que as pessoas têm de voltar, de reencarnar, de auxiliar, de dar as mãos. Se um espírito que poderia avançar mais não avança, porque ele já tem bondade suficiente, consciência suficiente para não abandonar almas queridas em situação difícil, ele não vai ser feliz nunca. Ele não vai ter paz do coração. Aí o versículo do Paulo faz sentido. E a paz de Deus domine os vossos corações, né? Porque é preciso essa luta, é preciso o consentimento da razão, o consentimento do coração, para que essa paz domine, essa paz vença todas as coisas que atrapalham essa paz. A incompreensão, né, a não aceitação, né, que ficam vencendo a minha paz. E eu preciso consentimento da razão e do coração conquistar essa paz. Mas uma paz para a qual também foste chamados. Quer dizer, não é só a paz de quem está sofrendo do doente, não. É a paz pela qual eu também fui chamado a reencarnar. Porque eu não estava em paz. Eu podia ir para mundos superiores, mas não conseguia ir em paz. Porque eu ia ter deixado almas queridas. Então eu também fui chamado para essa paz, para adquirir essa paz. Então
para essa paz dominar o meu coração, para a qual também fosse chamados em um corpo. E por último, o versículo fala, e sede agradecidos. Olha que difícil, que difícil. Se eu não estou nem compreendendo, se eu não tenho a obediência da razão ainda, se eu não tenho a obediência do coração ainda, né? Ser agradecido é a última etapa. Nossa, meu Deus, muito obrigado por essa situação. Muito obrigado por esse doente em casa. Olha, então na verdade ele está tentando mostrar para a gente que um doente em casa é misericórdia divina. A gente deveria agradecer, mas não é agradecer de maneira hipócrita, fingida, agradecer de boca com coração amargurado, agradecer de boca com coração revoltado, agradecer para os outros verem, para dizer que eu sou um bom espírita. Eu não preciso dizer nada lá fora. Eu preciso ter um coração que tenha compreendido essa situação e ser grato. Ser grato a essa reencarnação, porque para ela também eu fui chamado para ter paz. E é por ela também que eu vou conquistar a paz. Por isso eu sou grato. Muito obrigado pela lei justa e de misericórdia, que me deu a oportunidade de voltar para encarnar com pessoas difíceis, com situações difíceis, e vivenciando essas situações difíceis, eu posso reencontrar a paz, auxiliar essa pessoa a reencontrar a sua paz. Exatamente por isso nós somos agradecidos. Por isso Paulo falava, em tudo dai graças, porque em tudo tem a misericórdia divina. E a gente fica avaliando as coisas do mundo com a nossa lógica imperfeita, com a nossa lógica vaidosa, com a nossa lógica egoísta, com a nossa lógica da nossa compreensão rasteira, infantil, né? É preciso, de uma vez por todas, a gente saber que essas circunstâncias da vida são circunstâncias justas, é da lei de justiça, de amor, de justiça e caridade. Por isso, em tudo dai graças. E apesar de tudo, sede agradecidos. Mas não agradecidos de boca para fora para as pessoas falarem que você é isso ou é aquilo. Sede agradecidos no íntimo. Porque o agradecido no íntimo é o agradecido que o coração já consentiu e que a razão já compreendeu. Por isso, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Porque pela instrução e pelo amor e pelo coração a gente vai aprender a dar esses dois consentimentos. O consentimento da razão, que é a obediência, e o consentimento do coração. Que Deus nos abençoe e nos auxilie a enfrentar cada um a sua dificuldade com compreensão e com razão.